E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz para calcular o preço do nosso produto. E eu vou ensinar para vocês aqui como a gente vai calcular ele de modo justo, né? De modo que a gente não cobre um preço exorbitante pelo nosso produto e também não fique no prejuízo. Confere comigo? Então vamos lá! Ó, aqui a gente tem o materialzinho que eu fiz, né? Depois eu vou disponibilizar para vocês, né, com PDF. Então só ver aqui no link da descrição. Então vamos lá. Como calcular meu preço? Aviso: este é um guia simplificado para ajudar quem está iniciando um novo negócio. No caso aqui, eu vou ensinar marcenaria. E não sabe como colocar o preço no seu trabalho. Caso você tenha atividade diferente da que irei apresentar, assista até o fim, pois não será muito diferente como você vai calcular o valor do seu trabalho. Então, se você agora, por causa dessa crise, está fazendo, por exemplo, máscaras, vendendo bolo, né, palha italiana, ou qualquer coisa desse tipo que você está fazendo em casa, então preste atenção aqui, que é bem... não vai mudar muita coisa, o que vai mudar é só o material que você está usando, né? Mas o jeito de calcular é exatamente o mesmo. E se do mesmo jeito você ainda tiver alguma dúvida, deixa sua mensagem aí nos comentários, né, que eu posso fazer um material direcionado para você. Mas antes de tudo, deixa aquele like maroto, compartilhe esse vídeo, né, e se inscreva no canal. Que isso aqui deu um trabalhinho para fazer, para juntar as informações. E se você deixar o like aqui, o YouTube vai entender que você gostou disso aqui e vai fazer essa informação chegar em outras pessoas também. Beleza? Então vou contar com o seu like aqui e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Bora começar? A primeira coisa, mão de obra. Quanto vale o seu tempo? Né? Quanto você quer ganhar por ele? Isso aqui é o famoso Prolabore. Vamos ver como é que faz? Exemplo, eu quero ter, para mim, R$2.000 por mês do trabalho que eu estou fazendo. Esse é o meu Prolabore. É o salário que o meu trabalho está pagando para mim, né? Porque o pessoal às vezes acha assim, o dono, ele não tem o salário, ele fica com parte do que o negócio lucra. Não é bem assim. Se você fizer desse jeito, provavelmente você vai quebrar. Então, o certo é você ter um Prolabore, né, que é o salário que você quer tirar, né, e isso tem que ser incluso no custo do seu trabalho. Então, vamos lá, continuar? Um mês tem em média 21 dias úteis, de segunda a sexta. Você quer trabalhar 8 horas por dia, no nosso exemplo aqui. Então, 8 vezes 21 igual 168 horas por mês. Isso no caso de você trabalhar 8 horas por dia, 21 dias por mês, né? Isso aqui é só uma média. Tem mês que tem mais, tem mês que tem menos, mas a média é 21 dias. E você pode querer também calcular 12 horas de trabalho por dia. Aí fica a seu critério. Então vamos lá. Então qual que é o valor da sua hora? Seria 2.000 dividido por 168, né? Então você tem aqui um valor de R$11,91. Essa é a sua hora de trabalho, né? Cada hora que você trabalhar, por mês você deve receber R$11,91. Você pode e deve variar esse valor conforme a complexidade do trabalho. Se é uma peça pequena, né, um trabalho pequeno, mas ele é muito complexo, demorado para fazer, né, precisa habilidade, esse tipo de coisa, você pode e deve sim acrescentar, fazer essa hora, no caso aqui de 2.000, ser 2.500, 3, né? Que você tem que valorizar o seu trabalho. Então, continuando. Custos fixos. São custos que todo mês estarão presentes e você precisa incluir no valor do seu produto.
são eles: luz, água, aluguel, se o seu imóvel for alugado, né? Se você alugou um espacinho para fazer o seu negócio, por exemplo, material de limpeza, hoje muito importante, né? EPIs, máscaras, óculos, luvas, né? Tudo que for para sua proteção, né? Inclusive, se você precisa usar essas máscaras aqui, né, que não são descartáveis, você pode incluir elas se você usar elas para o trabalho. Consumíveis básicos, sendo cola de madeira, cola de contato, cola instantânea, thinner, lixas, pregos, pinos, grampos, né? Como aqui no caso é uma mercearia, uma marcenaria, né? Então vai todo esse tipo de coisa. Por exemplo, se você está fazendo máscara, um consumível básico poderia ser a linha, né? Porque é meio complicado, né? Você calcular quanto de linha vai por máscara. O tecido você consegue, mas a linha, você ficar medindo quantos metros de linha por máscara é complicado, né? Tá. E outros custos que vão variar de pessoa para pessoa. Importante, aqui você vai colocar tudo que não consiga medir, o quanto usa, ou que tenha um valor unitário muito baixo, menos de 1 centavo por unidade. Se você pegou uma caixinha de prego lá e ele está saindo 0,0001 centavo por unidade, então você vai incluir isso aqui no custo fixo. Então vamos lá aqui um exemplozinho, né? De custos fixos para o meu negócio aqui, de exemplo. Eu tenho luz R$150, água 100, aluguel 1.000, material de limpeza 50, EPI, né, máscaras, óculos, luvas, etc. 50, consumíveis básicos 100, né, num total de R$1.350. Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vai pegar o valor total do custo fixo, né, de 1.350, dividir por 168 horas, que foi o horário, aliás, as horas que a gente calculou aqui no nosso projeto, que seria, dividindo 1.350 por 168, 8,04, né, de custos fixos por hora. Aqui você deve se atentar para como você compra o material que vai usar para fazer o produto, no caso dos materiais. Exemplos de materiais, né, no caso aqui de uma marcenaria. MDF, a gente compra por chapa ou metro quadrado, se a gente comprar já a chapa cortada, né? Compensado também, chapa por metro quadrado. Parafusos, dependendo do parafuso a gente vai pagar o valor por unidade, não vai pagar a caixa, né, se for um parafuso muito grande. Cavilhas, se você compra um pacotinho, geralmente ela vai sair alguns centavinhos, né, por cavilha, né? Pranchas de madeira também você vai pagar por unidade. Acessórios, verniz, seladora, tinta, enfim, né? Se você quiser, dá um pause aqui e dá uma lidinha. Vamos lá. Material. Aqui você precisa se atentar na quantidade que vai usar e nas perdas, principalmente nas perdas. Quem está começando costuma perder muito material, mas isso vai melhorando com a experiência e a prática diária. Conforme a gente vai pegando experiência, né, a gente vai vendo, por exemplo, vai cortar uma chapa de madeira, pega mais, a gente vai começar a conseguir encaixar melhor a quantidade de material, aliás, fazer os cortes, né, o plano de corte na nossa chapa de MDF compensado. De início, vamos adotar 10% de perda de material. Sim, eu sei que isso aqui é muito, né? Mas a tendência para quem está começando é gastar ainda mais, né? Mas só que se a gente jogar um valor muito alto, né, o nosso preço do nosso produto vai ficar muito alto, né? E como com o tempo a gente vai melhorando isso aqui, então vamos jogar 10, né? E aí você também se atenta para não ficar gastando demais, né? Aí quando você já tiver experiente,
você já pode adotar o valor de 2% para perda. Não vamos adotar menos que isso, porque invariavelmente a gente tem perda para fazer as coisas, né? Por exemplo, você vai passar verniz com um pincel, vai ficar verniz no pincel, você vai precisar lavar, você vai, por exemplo, thinner, água ras, aquele que evaporou, você perdeu, então tudo isso é perda, né? Aí um exemplo aqui de perda de material, né? Vamos pensar aqui numa prateleirazinha de MDF, né? Então vamos lá, uma prateleira em MDF revestido de 15 mm de espessura, nas dimensões de 50 por 10 centímetros, com fita de borda colada em todos os lados, né? Então nos 4 cantos dela vai ter fita de borda, né? Uma chapa de MDF vem nas dimensões de 2,75 por 1,85 m e pagamos em média R$200 por essa chapa aqui. Isso aqui é só um exemplo, né? Dependendo, você pode pagar muito menos ou muito mais, dependendo da chapa, né? A área da chapa, nesse caso aqui, vai ser 2,75 vezes 1,85, então vai dar 5,0875 metros quadrados, essa chapa de MDF. Então, o valor do metro quadrado dessa chapa é R$200 dividido pela área, né? Que a gente calculou aqui de 5,0875. Então, o metro quadrado dessa chapa aqui vai ser R$ 39,32, o valor do metro quadrado dele. A área dessa peça que a gente vai fazer, que é 0,5 metros vezes 0,1 metro, é igual a 0,05 metros quadrados, né? Aí, a gente pegando o valor dessa área e multiplicando pelo valor do metro quadrado, a gente tem o preço de R$ 1,97, a área dessa peça que a gente cortou, né? Perda de 10% no corte, sim, é bastante, né? Mas você pode mudar esse valor conforme a sua prática. Se você já tem um pouquinho de prática, pode colocar um valor mais baixo já aqui. Mas se você comprou a chapa e, por exemplo, está cortando com uma tico-tico, né, um corte reto, você vai perder bastante coisa, porque você vai ter que dar um jeito de deixar essa borda dessa chapa aí reta, né? Então, pode adotar 10% por agora, mas depois logo você já coloca 2% que você já vai conseguir, né? Então aqui a gente tem o valor da chapa de 1,97, né, vezes 1,10, né? Só lembrando aqui uma diquinha de matemática, né? Quando a gente tem quando a gente quer multiplicar, fazer uma porcentagem, né, um jeito prático, né? Então a gente tem 100 aqui, né? 10% de 100, né, é 10. Então se a gente multiplicar por 100 vezes 1,1, então a gente tem 110%. Se a gente queria mais 10% em cima de 100, né? No caso aqui, se a gente fosse calcular 2%, seria 100 vezes 1,02. 102. Entenderam? Essa manha aqui é bem simples, né? É mais fácil do que ficar usando a porcentagem da calculadora lá e menos chance de erro. Então, vamos lá. Então a gente tem o valor aqui, né, acrescentando 10% no valor da peça, um valor de R$ 2,18 pela peça. A fita de borda, né, de 22 mm de largura e 0,45 de espessura, né, um rolo de 50 metros está custando mais ou menos R$20, né? Então, se a gente pegar R$20 e dividir por 50, a gente vai ter um valor aí por metro de 40 centavos nessa fita de borda. Então,
do mesmo jeito aqui, a gente vai calcular o perímetro da peça, né? Aqui vai ter 50, 50 mais 100 mais 100, então 1,2 metros de fita. Para trabalhar a fita, você precisa ter sobra, né, em cada ponta, para você conseguir pegar, né, conseguir fazer ajustes, né? Você não pode cortar justo, porque senão vai ficar um pedacinho faltando e você não vai conseguir preencher isso aí. Você pode até tentar, mas provavelmente não vai ficar legal, né? Aqui a gente pode adotar 10% também, né? No caso, como eu já tenho um pouquinho só mais de experiência, não muito, eu costumo deixar 2 centímetros a mais no total. No caso, seria 1 centímetro a mais para cada lado, né? Que é para eu conseguir pegar e centralizar na peça e ter como cortar a pontinha lá e dar um acabamento legal, né? Então, se a gente colocar mais 10%, né? Aqui 1,2 vezes 1,1, né? Que é de 10%. Então a gente vai ter aqui 1,32 metros de fita. Beleza? Aí, por curiosidade, se a gente fosse colocar 2 centímetros a mais por trecho, isso aqui é por trecho, viu, gente? Não é no total, 2 centímetros no total. 2 centímetros no total, se você tiver uma peça aí de 3 metros, não, 3 metros não. Uma peça do tamanho da chapa não dá nem para você pegar. Né? Talvez você não consiga nem refilar isso aí. Né? Aí, por curiosidade, é 1,28, não é muita coisa a mais. Né? Então, voltando aqui, né? A gente vai ter aqui 1,32 metros de fita. Então, se a gente multiplicar 1,32 por 40 centavos, a gente vai usar 53 centavos de fita, né, já com a perda. Então, concluindo, né, o material que usamos para fazer essa prateleira custou ao todo R$ 1,97 mais 53 centavos, R$ 2,50. Então, para fazer essa chapa de MDF com fita nas 4 bordas, gastamos R$ 2,50 de material, já com as perdas. Beleza? Então, continuando aqui. Ferramentas, né? O dinheiro que a gente gasta com a ferramenta, a gente deve considerar como investimento, né? Por quê? Porque ela vai ajudar a agregar valor ao nosso produto, vai ajudar a ganhar tempo, né? E todo investimento precisa de um prazo de retorno, senão ele vira um custo eventual. Né? Você gastou numa ferramenta, né? Ela te ajudou a ganhar tempo, melhorar a qualidade da sua peça, ela é um investimento, não é um custo. Beleza? Vocês entenderam? Então vamos lá. Por exemplo, a gente comprou uma serra, né, fictícia aqui, por R$500. Em quanto tempo você quer que esse investimento retorne? 6 meses? 10 meses? 12 meses? 24 meses? Né? Vamos escolher 12 meses aqui, que seria um ano, né? Mas quem decide isso aqui é você. Quanto tempo você quer para retornar esse investimento? Né? Aí uma dica aqui importante. Quanto mais longo o tempo, mais barato fica o valor do seu produto. E quanto mais curto, né, o tempo de retorno do investimento, mais seu produto fica caro. Então você vai precisar ponderar aí quanto tempo você quer levar para recuperar o tempo que você investiu nessa ferramenta. Então, fica a dica. Aqui é bem simples, né? E a gente vai fazer algumas continhas de divisão aqui para calcular o valor desse investimento em ferramenta. A primeira coisa, vamos dividir o valor da serra pela quantidade de tempo que escolhemos, no caso aqui 12 meses, né? Então 500 dividido por 12, então 41,67 por mês. É que a gente vai ter de acréscimo no nosso custo mensal. Agora pegamos esse valor mensal e dividimos pelas horas trabalhadas, no mês que estipulamos no início, de 168 horas.
Então, 41,67 dividido por 168 horas igual a 24 centavos por hora da máquina. Agora temos o valor da hora da máquina, mas ela não é eterna. Você vai precisar trocar, fazer manutenção um dia nessa máquina, né? Que um dia ela vai quebrar. Né? E você precisa considerar esse valor de manutenção também. Né? Só que o valor de manutenção ele tem que ser um pouquinho maior do que o do retorno de investimento. Né? Então vamos considerar aqui o dobro do tempo, 24 meses, né? Para a gente reaver o dinheiro, né, do investimento e comprar uma nova máquina ou precisar fazer uma manutenção. Então aqui do mesmo jeito, né? 500 dividido por 24 igual a 20,84 por mês. Então 20,84 por mês dividido por 168 horas igual a 12 centavos por hora para custo de manutenção dessa nossa ferramenta. Então temos o retorno do que investimos nos equipamentos e uma reserva para trocá-los no futuro. Aí agora o custo do produto. Né? Temos o básico para montar o custo do nosso produto já, né? Mas esse é o preço. O valor dele, valor e preço são coisas diferentes. Eu vou falar um pouquinho disso mais para o final. Né? Vamos somar os custos que a gente falou aqui no início, né? O custo do nosso produto é o valor da hora da sua mão de obra, mais os custos fixos, mais o custo do material, mais o investimento em equipamentos, mais a taxa de manutenção dos equipamentos. A soma disso tudo é o custo do produto. Entendeu? Isso aqui é o quanto custou para você produzir o seu produto. Não tem o lucro aqui ainda. A gente vai adicionar para o final. Porque não esqueça, quem trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça, fala a verdade. Você pensar, até relógio de sol precisa do sol para trabalhar, né? Mas enfim. Esse lucro também pode e deve variar, pois vai depender do valor percebido pelo trabalho. Mas assim como as perdas, vamos adotar um valor mínimo que jamais deve ser reduzido. Porque o que acontece? Às vezes, você gastou quase nada de material, você pode ter pego alguma madeira descartada em alguma caçamba, né? E você não pagou nada por ela, né? Então você já não tem o custo do material. Mas você fez um baita de um trabalho, lixou, né? Invernizou tudo, né? Para fazer a sua peça. E você transformou aquilo de lixo em algo, como fala, do lixo ao luxo, né? Então a percepção de valor nisso aqui fica diferente. Então o lucro em cima dessa peça tem que mudar também, viu? Quando você empreende, você tem duas opções, né? Investir esse dinheiro no mercado, né, no mercado financeiro, ou usá-lo em seu negócio, né? Atualmente no mercado financeiro, se você fizer boas escolhas, né, você consegue um retorno anual de 15% do valor investido, né? E isso se você fizer boas escolhas, né? Você pode perder dinheiro, inclusive. Eu estou falando aqui de algo que é o que as empresas fazem. Elas escolhem, antes de colocar um produto, elas ponderam, se eu investir X num produto novo, quanto que ele vai voltar de retorno para mim? Vai ser maior do que o mercado vai me pagar se eu colocar esse dinheiro no mercado financeiro? Então, você deve também fazer essa ponderação. Aí, como a gente quer ter um lucro maior que o mercado, vamos dobrar esse valor, né? Essa é uma meta mais ambiciosa, sim, mas você está colocando muito mais em risco, né? Você está colocando seu tempo lá, né? Então esse lucro deve ser maior.
Então vamos adotar aqui um valor mínimo de 30% de lucro sobre o custo do nosso produto ou serviço. Então, o preço do seu produto será o custo do trabalho vezes 1,30. E esse é o preço final do seu produto. Você percebeu que sua mão de obra, né, os custos fixos de maquinário serão sempre constantes? O que muda é o valor do seu material? Então você pode ter um valor de hora com tudo englobado já, né, e adicionar um custo do material só. Então você não vai precisar fazer sempre aquele mundaréu de conta lá que eu mostrei no início. Você percebeu que a sua mão de obra, custos fixos e maquinários serão sempre constantes? Então você pode ter um valor de hora com tudo englobado e é só adicionar o custo do material. Então você não vai precisar ficar fazendo aquele mundaréu de conta toda vez, né, para chegar. Porque isso aqui tem que ser prático, né? Aí é só você saber o tempo que levou para fazer, né, aquela atividade, para fazer o serviço, para fazer a sua pecinha, né? E multiplicar por esse fator que você calculou, né? Excluindo o valor do material lá, né? E depois acrescentar o valor do material com as perdas, né? E por fim, adicionar o lucro. Vamos a um exemplozinho aqui novamente, né? Digamos que o fator F ao qual você chegou foi de 11,59 por hora, né? Que é a sua hora, que é o seu prolabore, mais os custos fixos, mais o investimento em máquinas e o valor para manutenção, né? Você gastou R$ 38,70 de material já com as perdas, né? E o tempo que você gastou para fazer a peça foi de 3 horas. Então vamos lá. Fiz uma formulinha aqui, né? Então eu coloquei aqui que é o P é o preço, né? O F é o fator que a gente viu, T é o tempo, né? E M é o material e o 1,3 aqui é o 30% de lucro. Então jogando aqui na formulinha, né? 11,59 vezes 3, aí mais 38,70, tudo isso aqui multiplicado por 1,3. Então, 1,59 vezes 3 dá 34,77. Né? E a gente vai somar esse 34,77 com 38,70 e no fim multiplicar isso por 1,30. Então a gente vai ter aqui que o custo do nosso material... Então a gente vai ter aqui que o custo do nosso fator, né, e o material vai ser de 73,47 vezes 1,3. Então a gente vai ter um preço aqui, já com o lucro, de 95,52. Então isso aqui é o mínimo que você vai precisar cobrar por essa peça ou serviço, né, que você realizou. O preço mínimo que você deve cobrar por esse trabalho é 95,52, né? Mas se você quiser, pode cobrar 99,90, 96, né? Não menos do que isso aqui. Esse aqui é o seu limite. O custo do produto ainda, né? O tempo é crucial no valor do produto. Você pode ter gasto pouco ou nada no material, como eu falei. Você pode ter pego, achou um pedaço de madeira, né, uma porta na rua, ou alguém deu para você que estava se desfazendo, né? Mas você levou horas para fazer isso aí, né? O seu tempo vale. Você deve cobrar pelo seu tempo, né? E então você levou horas e horas até ficar pronto, né? Então não é simplesmente multiplicar por 3 o que foi gasto de material. Você não gastou nada de material, né? E tem o pessoal que faz essa continha, né? Assim, pega o que você gastou de material e multiplica por 3. Mas se você gastou pouco, né? Então mas levou muito tempo para fazer, né? Você não vai estar ganhando nada por isso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aqui,
né? Eu fico à disposição, qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários ou manda um direct lá no meu Instagram, que é @concertalau, né, com TH. Tá aqui na descrição do vídeo, né? Então, pessoal, é isso, né? Tem bastante continha, né? Mas são contas simples, não tem nada muito do arco da velha aqui, vai precisar de uma calculadora científica para calcular o preço do seu produto. Na calculadora do celular ou aquelas calculadorinhas de padaria já serve, né? Aí a dica é sempre calcula aquele fatorzinho, né? E aí você vai ter aquele fator e mais o custo do material, né? É só jogar naquela formulazinha do final e adicionar o lucro. Não esqueça do lucro, não tenha vergonha de lucrar com o seu trabalho, né? E eu desejo aqui para todos vocês que chegaram nesse vídeo aqui com o intuito de querer aprender, né, a calcular o valor, né, de quanto cobrar pelo seu serviço, pelo seu produto, né, que vocês tenham todo o sucesso possível, né, e quem sabe um dia virar um empresário de sucesso, né? Então tudo começa pequeno, né? E lembrando aqui, isso aqui é para quem está iniciando uma coisa. Você começou, fez tá ganhando clientela, tudo. Procura, tenta entrar em contato com o Sebrae, né? Ver como você pode criar um MEI, né? E para você pagar os impostos, né? Que você precisa recolher. Você está trabalhando, né? E até porque é interessante, né? Se você conseguir lidar com esse empreendimento meu, né? Você pagar um INSS que caso você se acidente ou tenha um percalço no meio do caminho, você não ficar com uma mão na frente e outra atrás, né? Porque você empreendendo, basicamente você tá sozinho, você é o seu patrão, você não tem a quem recorrer, né? Então fica essa última dica aqui, né? E desejo sucesso e novamente aqui peço para vocês curtirem esse vídeo, quem chegou aqui até o final, compartilha, né, com aquele seu outro colega que também tá nessa pegada, né, que precisa ganhar uma renda extra, né? E desejo muita boa sorte para vocês e nos vemos num próximo vídeo. Um abraço!